Então, é com muito prazer, com muita honra, né, que eu quero apresentar para vocês, né, na aula de hoje, por uma história do gênero e feminismo no serviço social, professora doutora Rita de Cássia Santos Freitas, né, da Universidade Federal Fluminense em Niterói, também do Programa de Estudos Pós-Graduados em Política Social da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense em Niterói, como da querida também professora doutora Ana Elizabeth Lully dos Santos, mais conhecida como Ana Lolli, né? Também professora do Departamento de Serviço Social da PUC Rio de Janeiro e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da PUC do Rio de Janeiro, né? Então, assim, passo a palavra, sem mais delongas, como a gente, né, usava muito essa conversa, né, sem mais delongas, para as minhas amigas, duas feministas que estudam um debate de gênero e feminismo no âmbito do serviço social, né? E como a gente vai ter 2 mesas específicas de serviço social. Então, essa é uma das primeiras mesas, né, que é justamente o debate, né, feminismo, gênero e serviço social, e uma outra mesa que vai ser uma mesa redonda, né, com o professor Guilherme, professora Bruna e professora Val, ou seja, o FRJ, o FMT e o UNB, né, que foram os coordenadores de ênfase em sexualidade do GTP, da nossa Associação Brasileira de Ensino, Pesquisa e Serviço Social, ABEPS. Né? Então, são essas 2 mesas que a gente tem um debate do serviço social, e as outras mesas a gente não tem um debate do serviço social. Tem mesas que a gente vai debater muito gênero, né, e sexualidade, feminismo, e tem mesas que a gente vai discutir, né, como vocês viram na programação, mais feminismo, mais diversidade, mais gênero. Então, assim, a gente fez uma composição, né, nesses 10 encontros, né, no sentido de estar compondo, né, os principais temas, né, dentro dessa perspectiva. E como esse curso, como o próprio Seminário Internacional e o Seminário Nacional de Pesquisa do GEDS está sendo organizado também por 14 grupos de pesquisas na área de gênero, sexualidade, feminismo, né, da área do serviço social, então a gente tem aí a importância da maioria dos docentes do curso, das docentes, também serem da área de serviço social. Né? Então, passo a palavra para a Rita e para a Ana Lully, tá? E sejam bem-vindas. E aí vocês têm o tempo que vocês quiserem, né? Sempre assim, a gente dá até 2 horas, né? E depois a gente rola o debate, né? Mas aí vocês administram como vocês querem administrar. Fiquem à vontade. Estou aqui presencialmente, só com o microfone desligado. Boa noite, todas, todos. É com prazer que também que eu e Loli estamos aqui, a gente meio que dividiu um pouco a nossa fala, né? A gente vai tentar não falar tanto, embora sempre que a gente diga que não vai falar muito, a gente acaba falando muito, né? Mas porque eu acho que a gente achou que é importante também ter um debate, poder conversar mais. Então, assim, a gente vai tentar falar um pouco da pesquisa. E, assim, quando o Marcos nos convidou para esse momento, foi no sentido da gente estar apresentando uma pesquisa que a gente está desenvolvendo, né, que é um pouco a nossa paixão atual, porque eu acho que, né, como a gente estava falando lá mais no início, né, fazer as coisas com prazer é sempre melhor. Né? Como o Marco disse, a pesquisa se chama Por uma História do Gênero e Feminismos no Serviço Social. Ela é coordenada por mim, pela professora Ana Lolli, que é da PUC, Rio de Janeiro, e pela professora Carla Almeida, que é da UERJ, também do Serviço Social, que infelizmente não pôde estar aqui, mas possivelmente vai estar em outros eventos, porque também é uma pessoa maravilhosa. Né? Como é que surgiu essa pesquisa? Acho que seria interessante começar falando um pouco disso. Ela surgiu, na verdade, numa conversa de amigas. Né? Era eu e a Loli e a Carla sempre conversando, sempre pensando
que a gente queria estudar esse tema, uma sensação, né, e é disso que surge, né, a pesquisa, de que estava faltando pensar mais gênero e serviço social, pensar os feminismos e pensar o que a gente começou a chamar das pioneiras, né, dessa discussão, né, que a gente entende que surge nos anos 80, 90. Né? Então, assim, a gente vinha com essa vontade, sempre enquanto vontade, enquanto desejo que nunca se realizava. E aí, um dia, a gente sentou e falou, vamos fazer. Nós estamos também perto de nos aposentarmos e vamos fazer um projeto que vai nos dar muito prazer. E aí começamos, né, a construir para uma história do gênero e feminismos no serviço social. O projeto ele tem como um objetivo principal, né, contribuir para produzir uma história, né, do gênero, do feminismo no serviço social brasileiro, mas tendo como foco especial a cidade do Rio de Janeiro. Especialmente, nós estamos pensando, né, as primeiras escolas, PUC, o FRJ, a UERJ e a UF, pensando como marco temporal os anos 80 e 90. Nesse sentido, como objetivos específicos, a gente busca fazer o quê? Pensar a história do serviço social como uma história das mulheres, enquanto parte da história das mulheres. Uma profissão majoritariamente composta por mulheres, que atende majoritariamente mulheres, e que a gente entende que pensou muito pouco essa experiência, né? Se pensar a partir dos seus sujeitos. Então, a ideia é pensar, resgatar a história do serviço social enquanto uma história de mulheres. E aí seria um outro objetivo, mapear a produção existente nesses anos 80 e 90 e produzir um acervo de memórias a partir, né, desse mapeamento, que vai estar incluindo tanto a pesquisa documental, como também nós vamos estar buscando trabalhar também com relatos, com história oral, com entrevistas. Né? Então, assim, trazer, pensar, né, esse momento que a gente está colocando como o início dessa discussão no Brasil, né, e repensar o serviço social a partir dessas dimensões. Por que os anos 80, 90? Né? Primeiro, os anos 80 é um período que, em termos de história do Brasil, é uma década, né, para mim, nada perdida, mas, pelo contrário, muito cheia de movimentos, de movimentação, de construção de políticas, de um avanço de práticas mais cidadãs. Então, assim, é um momento que a gente vive avançar progressista, seguido dos anos 80, dos anos 90, já um período mais contrário a isso. Mas, de qualquer maneira, os anos 80 aparece também, não só com essa movimentação, movimentos de mulheres, movimentos feministas, contra a ditadura, movimento negro se organizando, de criança, de infância. Enfim, na área da saúde, na área da assistência, a gente vai ter, em 79, um dos grandes marcos da história atual do serviço social, que é o Congresso da Virada. Então, assim, a gente vive um momento de grande efervescência cultural e política. E vai ser também nos anos 80, nos anos 90, que o próprio conceito de gênero vai estar chegando também no Brasil. Né? O SOS Corpo de Recife, que é a primeira tradução que a gente vai encontrar, por exemplo, do texto da Joan Scott, que eu saiba, data de 1990. Então, assim, você começa também a ter a chegada dessa discussão. O mundo vive a segunda onda, chamada segunda onda do feminismo, e que vai também desembocar aqui de algumas formas. E aí a gente pensa, as assistentes sociais estavam vivendo esse momento, estavam presentes, estavam atuando, seja nos seus locais de trabalho, mas seja também
né, nesses diversos ativismos. E aí assim, a gente pensa, o que a participação, a experiência dessas mulheres, né, nesse processo histórico trouxe para que se pensasse o serviço social, para o repensar das suas próprias práticas. Então, assim, por isso que os anos 80 e 90 surgem como marco para a nossa pesquisa. O serviço social vai estar surgindo nos anos 30, vai estar convivendo com a chamada primeira onda, vai estar, tem outros processos, mas o que nos interessa pensar vai ser não só a questão dos feminismos, mas o debate do gênero. Por isso, anos 80 e 90 e a possibilidade de estar trazendo essas pessoas que a gente chama de pioneiras no debate do gênero. Né? Fazendo um adendo antes, quando a gente diz, né, que a gente acha que é importante recuperar, né, essas pioneiras, né, que é importante recuperar a discussão de gêneros, dos feminismos, a gente entende que tem hoje em dia, principalmente a partir dos anos 2000, né, uma retomada do serviço social de estar pensando essas questões. Né? É o código de ética que aponta, é o próprio GTP que surge, ainda que tendo que botar no mesmo saco classe social, gênero, raça, etnia, geração, diversidade, mas, de qualquer maneira, há o reconhecimento dessas dimensões. Né? A própria praxe escrita no feminino, enfim, só que, assim, às vezes ficava aparecendo para a gente que era como uma discussão muito atual e esquecendo as pessoas que foram pioneiras nessa discussão. Né? Então, assim, esse é um trabalho, é um projeto de pensar, né, a história do serviço social enquanto uma história de mulheres, mas é uma preocupação também muito presente de resgatar a memória, de fazer essa história à tona. Nós vivemos no serviço social, né, principalmente a partir dos anos 80, né, digamos assim, a gente vive a reconceituação que aconteceu na América Latina mais para os anos 60, aqui vai tomar uma forma mais crítica a partir do Congresso da Virada. Por isso que a gente entende, a leitura hoje, que é hegemônica na profissão, ela está priorizando uma análise macro, uma análise de classe, e o que a gente entende é que sem menosprezar essa perspectiva, que a gente considera que é rica, que é importante, que trouxe avanços para o serviço social, ela não dá conta de todas as especificidades da gente pensar a história do serviço social. Por quê? Porque uma coisa que a gente sempre pensava, né, por exemplo, olhando as pioneiras do serviço social lá nos anos 30, os alunos sempre tratam dessas mulheres como mulheres com uma fachada única. São mulheres brancas, camadas médias, ricas, católicas. E quando a gente pesquisa as diversas unidades, a gente vai perceber que essa hegemonia, que essa homogeneidade não é tão presente. Né? Quando a gente estudou, por exemplo, a Escola de Serviço Social da UF, o que a gente percebeu? Mulheres negras, mulheres divorciadas, mulheres espíritas, mulheres católicas também, mulheres brancas, mas há uma pluralidade e que olhar para essas mulheres com o olhar de hoje não reconhece o valor que essas mulheres tiveram de romper padrões nas suas perspectivas, determinadas perspectivas históricas. Da mesma forma que pensar a importância das discussões de gênero vai de encontro a uma leitura muito macra. Eu me lembro que nos anos 80, quando eu ainda era estudante, né, que a gente tentava estabelecer a discussão de família, de gênero, vinha muito a fala de que isso é importante, mas não é determinante. O importante é a dimensão da classe. Então, assim, um elemento que a gente gosta de estar trabalhando muito é a questão da interseccionalidade, para a gente entender
gênero, entender essas mulheres, entender que elas têm cor, que elas têm religiões, que elas têm sexualidades diferenciadas, podem ser portadoras de deficiência. Enfim, é tentar conhecer a experiência a partir dos sujeitos que a vivem e dizer não a uma história única da profissão, mas mostrar que existem histórias. Então, assim, pensar por uma história do gênero e do feminismo no serviço social, né, talvez se aproxime um pouco daquela ideia do Walter Benjamin, de escovar a história a contrapelo. Né? É tentar trazer essas mulheres, esses sujeitos, para o holofote. Ainda que o marco temporal, o marco econômico seja fundamental, e é fundamental, a gente entende que não dá conta, né, de outro conceito fundamental para a gente, que é o conceito de experiência. Né? Quantas dessas mulheres não estavam participando de... Aí eu vou lembrar de algumas pessoas que a gente já elencou na pesquisa. Penso na professora Sueli Gomes Costa, por exemplo, com a inserção tremenda na discussão sobre saúde reprodutiva. Quer dizer, não dá para dividir Sueli entre a assistente social, a economista, que ela também era, né, a militante feminista, a militante no movimento de saúde. Né? Mas pensar o serviço social para ela abrangia todas essas dimensões onde ela estava fazendo parte. Né? A professora Sueli Almeida, né? Na área da violência contra mulheres. Né? Foi uma das pioneiras nesse sentido, infelizmente, já falecida, para trazer, nos anos 90, a discussão do feminicídio. Ainda não com o nome feminicídio em si, mas já trazendo, né, essa preocupação, treinando, formando as primeiras turmas nas primeiras DEANs. Enfim, o que a gente está querendo mostrar é que esses movimentos não correram ao largo da profissão, mas que também atravessaram. E nesse sentido, quando a gente pensa, né, a história das mulheres, é pensar como, né, essas mulheres, a partir dessas dimensões, foram também se descobrindo enquanto feministas, repensando o seu trabalho profissional, se engajando em movimentos, produzindo textos, produzindo projetos de pesquisas, projetos de extensão, né, trazendo para a sala de aula essa riqueza, trazendo para o dia a dia essas dimensões. Né? Óbvio que sem conseguir, na verdade, estabelecer uma produção teórica muito presente. Até porque, né, a gente sabe que a academia também é um campo de disputa, é um campo de poder. Então, disputar o espaço, disputar a publicação, é uma coisa que acontece. Eu me lembro que uma das primeiras vezes que eu tive na UERJ, naquele CBA da UERJ, que tinha uma discussão sobre família, com um número ínfimo de produção, mas que tinha uma pregada, vou usar um termo, muitas assistentes sociais queriam discutir o tema. E a fala delas foram: o que adianta a gente escrever? Não publica, não sai. Então, assim, elas queriam ouvir, mas não se empolgavam. Então, assim, quando a gente está também, óbvio, é uma disputa de espaço, uma disputa de poder. Hoje também, a própria dimensão do gênero, eu acho que é também um objeto de disputa, né, de que definição de gênero, de feminismo nós vamos estar trabalhando também. Né? Não é algo dado, é algo em disputa, e quando a gente busca retomar essas mulheres, é também nesse sentido de estar demarcando um espaço, demarcando uma produção, demarcando determinadas concepções, que também não somos neutras nos nossos... Até quando eu falo a palavra desejo, eu gosto dessa palavra.
né? Porque eu acho que é isso, a gente não somos neutras, quando a gente escolheu esse tema, escolheu essa temática, escolheu esses caminhos. Né? A gente tem uma intenção de estar demarcando um espaço, e aí assim, a própria importância da epistemologia feminista nesse sentido, ao enfatizar a não neutralidade, enfatizar, né, a necessidade de apontar uma pesquisa, um projeto que tenha uma perspectiva política, que priorize o estudo de mulheres, o estudo dos chamados, vou usar aqui um termo bem amplo, né, os chamados excluídos e excluídas. Né? E aí eu penso população LGBT, penso negros, penso mulheres, penso portadores de deficiência. É trazer, né, esses sujeitos. Né? Então, assim, eu acabo me perdendo, eu começo a falar uma coisa, né? Então, assim, essa produção, né, apesar de não ser uma produção muito grande naquele momento, ela já existia. E a gente, inclusive, começa os trabalhos, que é uma coisa que a Lore vai falar melhor depois, né, com uma análise mais... Oh, meu Deus, o que é isso que apareceu aqui? Com uma análise documental. Então, assim, quando a gente pega algumas revistas da época, né, a gente consegue perceber em determinados textos já aparecendo essa discussão, menos de gênero, mais de mulheres, de história de mulheres, né, da divisão sexual do trabalho, é mais para os anos, final dos anos 90, de 2000, que a temática gênero vai ganhar mais concretude. Mas a gente começa a perceber, né, que tinham professores, mas que tinham também assistentes sociais levantando isso. E muitos desses relatos vinham da onde? Vinham da prática, vinham do trabalho em postos de saúde, trabalho com mulheres. Então, assim, acho que é legal pensar como é que, né, essas mulheres, essas práticas, essas diferentes inserções, né, apareceram, né, e aí a gente vai estar buscando trabalhar as revistas e os congressos, mas principalmente a gente está escolhendo algumas mulheres, algumas professoras que foram professoras, para estar trazendo essa discussão, para entender um pouco melhor como foi esse momento. Né? Ainda que vinculado, né, a essa perspectiva crítica, né, a gente acha que o feminismo pode avançar exatamente esse olhar crítico. Né? Deixa eu ver aqui. Pensar, né, como é que, dentro do serviço social, essas trajetórias vão estar travando, se tocando. Em termos mundiais, nós estamos vivendo aqui, como eu falei, a segunda onda. Vamos estar vivendo aqui também o fim de uma ditadura, portanto, também os movimentos vão ser também tocados por essa dimensão. Da mesma forma, é mais importante estar em determinado tema do que outros, aí sempre o gênero ou os feminismos ficando em segundo lugar. Né? É uma discussão que vai estar chegando muito mais de fora, né, em termos de se pensar, né, a França, os Estados Unidos, e nesse momento menos América Latina, eu acho que, perdão, a gente até tinha uma aproximação muito grande que eu acho que vai se perdendo em termos de América Latina, que talvez hoje a gente esteja retomando. Mas, de qualquer maneira, uma coisa que é fundamental da gente pensar como é que a imbricação gênero, feminismos, que para a gente é uma imbricação que necessariamente também vai fazer imbricar o conhecimento e luta política, conhecimento e ativismo, que é uma coisa, na verdade, que o serviço social, até em todas as suas publicações, no seu código de ética, aponta a importância dessa dimensão. O que a gente pode estar apontando aqui que é importante não só a dimensão de classe, mas também pensar
essas outras dimensões que são tão importantes quanto. Né? E não é pegar aqui uma tríade apenas botar gênero, raça, classe, como se fosse um termo quase que sagrado. Não, tem outras coisas, tem outras dimensões. E é isso que eu acho que a gente está tentando trazer quando pensa essas mulheres a partir das falas dessas diferentes assistentes sociais. Então, assim, já estou 21 minutos já, peraí. Em termos assim, de metodologia, o que eu queria terminar falando? Né? A gente está pensando muito, né, nessas dimensões que eu já falei, pensar a perspectiva histórica, portanto, pensar enquanto história das mulheres, enquanto história dos vencidos, negando uma perspectiva única de história. A categoria de interseccionalidade é fundamental nesse sentido para a gente, para estar resgatando esses diferentes sujeitos. A própria dimensão, né, de resgatar desculpa, o sujeito não apenas na sua dimensão coletiva, mas também resgatar, né, o individual, resgatar, né, essa participação, né, nossa que, apesar de estar junto com outro, mas que também é única. Né? Por isso, a dimensão também da história oral nos é cara, uma história oral que surge no Brasil também, nesse mesmo momento, né? E vamos lembrar do Merri falando, né? A história oral também é uma história que está muito perto, né, da história dos vencidos, da história dos outros e, portanto, também da história das mulheres. Então, a gente vai estar trabalhando com isso. Nós vamos estar trabalhando com análise documental, como eu falei, nós já estamos, né, no primeiro... O primeiro momento da pesquisa foi documental. Nós começamos essa pesquisa com um seminário, lançando, né, essa ideia, um seminário até onde o Guilherme Almeida também participou, a Ana Paula Vosne. Já tivemos o segundo aqui esse ano, e estamos querendo encerrar com o terceiro no final de 2021, início de 2022. Esse primeiro momento, que está sendo concluído, ele foi voltado para a análise documental das revistas e vai englobar também os encontros da época. Mas também vamos partir para a história oral, buscando menos, talvez, essas pioneiras, porque muitas delas ou já faleceram, ou não se encontram hoje em condições de serem entrevistadas, mas que têm uma produção muito, muito grande e que têm entrevistas já realizadas. Então, a gente também vai estar trabalhando com esse material e entrevistando também pessoas do seu grupo de pesquisa que estão próximas para a gente se aproximar dessas mulheres. E aí, outra coisa que para a gente vai ser muito caro é a noção de memórias em disputa, que o próprio Sidney Pollack traz. Né? Eu gosto muito da palavra disputa. Quando a gente está falando de uma memória em disputa, é de uma história em disputa, né? É de representações, de hegemonias que estão sendo disputadas. E aí a gente está trabalhando, né, também nesse sentido de resgate dessas memórias, buscando entender que as memórias são múltiplas e que, portanto, a gente está num campo onde essas batalhas estão em confronto. Né? A construção de uma memória coletiva, de uma história, o serviço social, que nos anos em 79 tem o Congresso, aí derruba uma mesa, coloca outra, e hoje tem um projeto ético, político. É legal, é muito bom, mas não é a única história, e ficar preso a esse discurso, vou aqui botar aspas, oficial, talvez não nos permita ver, né, essa diversidade. Posso lembrar do Zimmel aqui, quando ele fala que o príncipe,
o grupo pode ser muito mais cruel do que o príncipe, porque quando você está no grupo, né, então, assim, tentar, é difícil fazer com que os alunos consigam se flexibilizar um pouco o pensamento, que apontar outras dimensões não significa necessariamente negar antagonicamente outras, né, mas apontar que quando se estabelece esse discurso, essa tradição, né, é na busca de calar o diferente que tem antes, né, e também tentar impedir que outras coisas ou outros saberes apareçam. E acho que nisso é interessante que a gente tem conseguido avançar. Então, nesse que a gente brinca, que está tentando construir uma outra chave para pensar a história do serviço social, uma história onde esses sujeitos estejam presentes. E a gente não dá para negar, né? E se a gente olha hoje para a profissão de serviço social, é a profissão de mulheres, sim, é a profissão de mulheres negras, de mulheres pobres, que atende exatamente esse público. E a gente gasta muito pouco tempo pensando, né, as especificidades disso, pensando as especificidades de uma produção. Há algum tempo atrás, a gente tinha como grandes autores do serviço social exatamente homens. Né? De uma forma muito natural. E não é natural. Né? Quando eu converso com um professor que chega em casa, toma um banho, come, vai estudar, vai ler, vai aprofundar, e converso com a outra mulher que vai chegar em casa, vai cuidar, vai fazer isso, vai fazer isso, não é a mesma coisa, não é tão natural. Então, assim, eu acho que é pensar esse sujeito, esse ser professor, professora, que eu acho que é importante. Por isso, assim, que na metodologia a gente vem priorizando essas dimensões, a gente conclui também falando da importância desse olhar feminista sobre a história, por isso, de novo, eu retomo, que já tinha falado, na questão da epistemologia feminista, né? Nós temos um interesse, nós temos um sentido, nós temos uma dimensão política bastante presente, né? Até porque a neutralidade é uma coisa, pode ser um sonho positivista, mas é um sonho que raramente acontece na realidade. Então, assim, a gente entende que a história não é um processo encerrado, portanto, olhar para a história hoje, a partir do nosso olhar, significa estar trazendo essas pioneiras, trazendo essas mulheres e buscando mostrar que o serviço social também naquela época já produzia, que isso não começa ontem, mas que você tem uma história, né? E que foi sendo construída por mulheres que, desculpa, foram profundamente produtivas, né, que escreveram, que leram, que deram aulas, que fizeram projetos, mas que não ocuparam o lugar de destaque, né, por não estar, né, trabalhando com o que seria o mais importante, né, a dimensão de classes, né, a dimensão macro. E o que a gente busca é exatamente isso, é resgatar essa perspectiva. E seria mais ou menos isso que a gente está pensando. Óbvio, né, que a história oral e a análise documental também, ela é sempre feita, a partir do nosso olhar, né? Ela vai escrevendo uma história, acabada uma história escrita pela gente, o que a gente espera é que a gente consiga dar conta, né, da experiência que essas mulheres deixaram. Não no sentido de falar por ela, mas de estar resgatando um pouco essa história, porque eu acho que é importante, né, até para o aluno, para os alunos e alunas de serviço social, né, esse repensar da sua própria profissão. Seria isso, aí a gente pode passar para a Loli, que aí depois a gente pode debater mais. E obrigada, Marco, obrigada a todos. Eu falo muito rápido, nunca consigo seguir uma linha única.
Foi maravilhoso. Já estou aqui com várias questões para te perguntar. Vou passar para a Loli. Beleza, então. Boa tarde, Loli. Tá ok. Boa noite, então, né? Agora, eu acho que vocês estão me ouvindo bem, né? Boa noite a todas e todos e todes, né, que estão aqui presentes. Eu vi que tem várias pessoas aqui presentes, mas eu me organizei aqui na minha tela para poder compartilhar aqui, para poder eu ver, né, a minha fala aqui também. Então, assim, é um prazer estar aqui nesse evento, né, que eu até anotei o nome para poder não errar, porque é um evento grande, que é o 2º Seminário Internacional e o 3º Seminário Nacional do GEDES, né, e o 2º curso de extensão também do CLGBTQI+. Então, assim, do nosso querido Marco, que não tem como dizer não para ele. Então, assim, foi um prazer receber o convite de estar aqui e dizer que mesmo nas minhas férias, nessas férias que a gente está dentro de casa da mesma forma, mas foi assim, um prazer imenso, não tem como dizer não para o Marco, que é um querido, né? E tá aqui, como a Rita colocou, falando do nosso projeto, né? Desse projeto de pesquisa, esse projeto interinstitucional, é o maior prazer, né? Então, assim, é muito bom estar aqui com vocês. Eu vou tentar falar devagar, né? Porque assim, vocês não estão escutando, mas tem uma obra aqui do lado do meu prédio, né? Mas eu vou tentar aqui trazer para vocês elementos para a gente poder pensar, né? Para a gente poder estar pensando um pouco dessa história do gênero, né? Como a Rita colocou, o nosso tema do nosso projeto, né? O título do nosso projeto é Por uma História do Gênero e Feminismos no Serviço Social, né? Então, a gente pensa, né, não só o gênero, mas os feminismos, né, porque existem vários, né, e a Rita colocou aqui, fez todo esse debate mais amplo do projeto. Então, assim, eu queria deixar aqui registrado um abraço para a nossa querida Carla, que não pôde estar presente aqui no nosso evento, por problemas, né, familiares nesse contexto de pandemia. Então, também fica aqui a nossa solidariedade no sentido mais, como é que eu posso falar, genuíno do termo, né, a todos os familiares, né, que tiveram entes queridos perdidos aí pela pandemia da Covid-19, né? Então, eu queria, a minha parte aqui, eu fiquei de apresentar um pouco dos nossos, da nossa metodologia, o que a gente, dos nossos produtos, da nossa metodologia, o que a gente vem desenvolvendo com esse projeto, né? Então, assim, só para resgatar um pouquinho aqui do que a Rita falou, né? Por mais que a gente tenha conversado e combinado as coisas, né? Mas ela trouxe elementos importantes que vale aqui realçar, né? Aqui. Momento algum, a nossa pesquisa quer invalidar outros temas de pesquisa, né? A gente quer mostrar aqui, né, a importância e a presença do gênero, do feminismo, do debate sobre a história das mulheres na profissão, no serviço social. Tá? Então, assim, como outros temas são importantes, como o tema do trabalho, que eu discuto também, nós temos esse tema, né, da história das mulheres, do feminismo e do gênero também presente, assim como também da sexualidade, né, presente na nossa formação. Né? Eu estou aqui com duas pessoas, né? Aqui o Marco, que fez uma formação na década de 80, né? Então, assim, a Rita na década de 90, né? Então, assim, a graduação, década de 80 também? Década de 80 também. Então, e eu sou do final dos 90, início dos 2000, então já pego um outro contexto na universidade. Ana então, Lua, oi. A Rita foi minha aluna quando eu entrei na UERJ. Olha! Muito bom isso. Olha ela é do final dos anos 80. Ah, tá.
É porque você está muito 86, ligado. É porque o Marco entrelaça aqui com as minhas pesquisas a história dele de graduação. Então, a gente quer buscar com esse projeto, né, que tem essa natureza interinstitucional, que envolve, né, o ERJ, PUC-Rio e o UF, a gente quer mostrar esses indícios, essas pistas, essas evidências, né, que está presente, sempre teve presente no serviço social, porque o serviço social é uma profissão, como a Rita coloca, eminentemente feminina. Né? Então, assim, por mais que hoje a gente tenha, né, a presença de homens na profissão, o quantitativo de mulheres ainda é maior, até porque a gente pode pensar o contexto que o serviço social foi criado, né? E é uma profissão muito lidada com a questão do cuidado, então também é uma profissão feminina, né? Então, assim, mas momento algum também a gente quer invisibilizar a presença masculina na profissão, tá? Até assim, momento algum. Então, por isso que o debate de gênero já perpassa isso, né? Então, eu acho isso importante. Eu queria deixar um registro também. Então, assim, eu chego no Rio de Janeiro, né, e inicio meu curso de graduação em 99, né? Eu sou a primeira turma, se não me falha a memória, do currículo novo da UF, né, da revisão curricular de 99, então eu sou a primeira turma, né, eu chego na universidade em 99, quando eu estou no terceiro, aí no início dos anos 2001, né, eu vou para uma pesquisa com a Sueli Gomes Costa, né, esse ano está completando 20 anos que eu conheço a professora Sueli, e são 20 anos de convivência, né, não tanto no ano passado, de 2000, e no ano de 2019, né, por questões mesmo... como é que eu posso falar? Enfim, né, de logística, mas são 20 anos de convivência com uma professora que eu quero registrar isso, porque foi ela que me colocou os estudos de gênero, ela que me apresentou os estudos de gênero, assim como para o Marco também, essa aproximação, ela que me incentivou a pesquisa. Então, assim, eu tenho 20 anos que estudo gênero, são 20 anos de pesquisa ininterruptas, né? Ela que me aproximou do núcleo que hoje é coordenado pela professora Rita. Então, assim, a Rita foi minha professora no ano anterior na graduação, mas a gente se aproximou também em 2001, por causa da pesquisa que eu fui realizar com a Sueli. Então, tem toda uma história, né? Então, quando a gente faz esse projeto, né? Porque, assim, né? A Carla também, a Carla já é docente na década de 90, a Rita também, no final dos anos 90, já é docente, e eu, né, também estou aqui porque eu ocupo esse espaço. Então, assim, o meu lugar de fala, né? Estudei masculinidade com a Sueli na graduação e depois eu fui discutir o gênero na formação profissional no doutorado. Né? Graduação e mestrado foi o masculino, né? A sexualidade, enfim. E no doutorado, a formação profissional, né? O gênero na formação profissional. Então, dito isso, eu vou apresentar a nossa pesquisa, né? Como a Rita bem colocou, eu fiz um resgate aqui de memória, né? Bem Sueli Gomes Costa, nesse tema aqui de historiadora, né? E eu tentei relembrar, a gente brinca que meu caderno é meio que um caderno aqui de ata das nossas reuniões, né? Tem tudo nesse caderno, e eu fiz um resgate. Como a Rita coloca, né, esse projeto nasce, né, logo depois da defesa da minha tese, lembrando que a Carla foi minha orientadora de doutorado e a Rita compôs a minha banca, né? Então, assim, eu defendo em 2014 e aí logo em 2016, né, passado um ano, assim, e um pouquinho, eu lembro a data, julho de 2016, nós sentamos, fizemos uma reunião, mas para a gente poder pensar esse projeto, né? Então, não é um projeto que nasce agora, é um projeto, né, de bastante tempo.
E aí, em 2017, a gente começou a fazer algumas aproximações e algumas apresentações de trabalho em eventos, né? E aí, em 2018, a gente sistematizou o projeto, né? Fizemos essa sistematização, escrevemos o projeto, né? Definimos a nossa meta, como que a gente ia trabalhar, tal. E em 2019, a gente iniciou esse projeto com a equipe toda, que eu vou falar aqui o nome da equipe também. Então, a gente começou o projeto, né, no início de 2019 com uma equipe imensa, uma equipe de mulheres. Então, era um projeto, né, que está discutindo essa história do gênero e é uma equipe de mulheres. E isso é muito prazeroso, né? E aí a gente começou com um seminário de lançamento, né? Então, e depois, no ano passado, a gente fez o segundo seminário, né, da pesquisa. Mas isso eu vou falar mais à frente. Eu vou falar daqui da equipe que compõe o nosso projeto, né? A gente tem... e aqui eu elenquei aqui aleatoriamente. Então, para quando vocês estiverem vendo o vídeo, né, não tem aqui uma hierarquia de nada. É porque eu fui fazendo mesmo aqui e depois eu fui só acrescentando os nomes que faltavam, porque eram muitos nomes. Então, a gente tem, né, a professora Luciene Medeiros, que é da PUC-Rio, que está fazendo seus estudos de pós-doutoramento na UF, né, no programa de política social, supervisionado pela professora Rita, e aí ela está discutindo, eu posso já dar esse gancho aqui, que também tem a ver com a nossa pesquisa, né? Ela está discutindo uma das pioneiras desse debate, que eu vou falar um pouquinho aqui, que é a Sueli Almeida. Então, como a Luciene vem do campo da violência de gênero, tem tudo a ver com o nosso projeto, e ela está discutindo uma das pioneiras, como a Rita falou. Né, a professora Sueli Almeida já é falecida, então não tem como a gente fazer entrevista, mas a Luciene está fazendo todo um resgate, né, da professora no campo da violência, né? Então, já vai contribuir e muito com a nossa pesquisa. E também a gente tem a Aline Lourenço, que é da PUC-Rio, é doutoranda da PUC-Rio, e ela está trazendo um debate sobre o trabalho feminino, e ela está resgatando um pouco do debate do trabalho feminino na década de 80, 90, para poder contribuir com a nossa pesquisa. Lógico que o recorte dela é outro também da tese, mas também ela está trazendo a contribuição no estudo dela sobre isso. Temos a Betânia Ramos, da PUC-Rio, que é mestranda, e ela está trazendo a tese dela tem uma contribuição importante para a gente poder pensar essas mulheres feministas que não se consideravam feministas e que estavam na época da ditadura militar. Então, na década assim, de 70, 80, né, muitas professoras, como a professora Marília Yamamoto e outras personagens, né, que estavam ali militando em favor dos direitos humanos, né, e sofreram com a ditadura. Então, como ela faz esse debate sobre a ditadura, ela está fazendo esse recorte e a contribuição vai ser muito rica para a gente, né? Nós temos também a Monique Carvalho, que é da UF, doutoranda, que está fazendo um estudo sobre a contribuição da Sueli Gomes Costa no campo da saúde reprodutiva, né? Então, assim, a Sueli Gomes Costa foi uma pessoa importante para a criação, né, do programa de pós-graduação em política social na UF, né? Tem todo um estudo sobre a saúde da mulher em Niterói. Então, a Monique fez esse recorte, e a Monique já estava no nosso projeto quando fez esse recorte, né? Ela é orientanda também da Rita. Então, ela está trazendo esse debate, esse recorte da vida da Sueli Gomes Costa, né? A Cristiane Delfino é doutoranda também pela UF. Ela está fazendo uma pesquisa sobre, eu sempre falo essa palavra errada, então eu vou soletrar para não falar errado, a violência obstétrica, né, das mulheres, que as mulheres negras sofrem. Então, ela está trazendo uma contribuição, não só no âmbito da violência, mas também pensando a questão do feminismo negro.
né? E a saúde da mulher negra. Então, isso é importante, tem a ver também com a nossa pesquisa. A Rafaela, também da UF, é mestranda. Apesar do mestrado dela estar referindo um trabalho sobre a questão da família, né, a Rafaela contribui com debate também de outra área da pesquisa, tá? Que depois eu vou falar aqui aonde ela está contribuindo mais, que é com a análise dos anais do CBAs e do INPES. A Samira Tavares e a Gabriela, as duas da UF, são graduandas, estão num projeto de extensão e também nessa pesquisa, né? Elas são orientadas. Todas essas da UF são orientandas da Rita, tá? Elas duas estão fazendo um mapeamento das teses e dissertações das universidades que a gente se propôs pesquisar. Tá? Então, assim, como a Rita colocou, o nosso recorte é Rio de Janeiro, nesse primeiro momento, porque a gente não teria pernas para fazer outra, porque também foi até fruto mesmo que a gente, né, que já veio de estudos anteriores, como eu disse, então a gente escolheu Rio de Janeiro por N questões, né? Por ser o local onde tem as primeiras universidades, né? A gente tem os primeiros cursos de graduação, a gente vai ter PUC São Paulo, depois PUC Rio, e depois a gente vai ter curso da UFRJ, curso da UF, curso da UERJ. Então, assim, são as primeiras graduações, os primeiros cursos de graduações. A gente vai ter o primeiro curso de pós-graduação, que é o da PUC Rio, né? E depois o segundo é São Paulo, apesar de ser 1972, os dois, mas a PUC é pioneiro. E depois a gente vai ter um curso que é referência, que é o da UFRJ, né? Depois vai ter o da UERJ, vai ter o da UF, então e também por proximidade da gente mesmo de morar aqui no Rio de Janeiro. Então a gente escolheu o Rio de Janeiro, um campo, é um grupo que representa a profissão nível nacional, sempre representou, né? O Marco está aqui, que já fez parte do conjunto Cefes-CREs, então a gente também tem essa representatividade. Então, a gente escolheu esse campo porque a gente considera importante, né? Até por uma questão política mesmo. Então, a gente está pensando, as duas estão fazendo esse mapeamento. E aí a gente vai ter a Vanessa Saraiva, da UERJ, doutoranda, né, orientada pela professora Carla Almeida. Ela está trazendo uma contribuição específica sobre o feminismo negro. Então, ela está discutindo, a tese dela é sobre o feminismo negro. A Vanessa Saraiva, vocês devem conhecer, ela já está em várias lives aí, e é uma referência hoje, né, também para a gente poder discutir essa questão da raça, né? E aí a gente vai ter a Bianca Santos, da UERJ também, que foi orientada pela professora Carla, né? Ela concluiu o mestrado e trouxe a contribuição analisando os CBAs, né, da década de 90, que eu vou apresentar os resultados aqui para a gente. A Bianca fez parte da pesquisa até ano passado, quando ela concluiu, no início do ano passado, quando ela concluiu a dissertação. E também nós tínhamos a Elisiane, que era uma graduanda também da UERJ, que estava sob a orientação da Carla, que participou no primeiro momento, né, em 2019, também da pesquisa, no levantamento das revistas. Tá? Então, assim, da PUC Rio, a Aline e a Betânia são orientandas da professora Inês Estampa, e eu estava como co-orientadora da Aline Lourenço, tá? Então, é esse aqui o nosso campo são o nosso grupo, né? A nossa equipe, né? Que se reúne mensalmente, que debate mensalmente, que fez um super levantamento. Então, todo esse levantamento que eu vou apresentar para vocês, e eu estou aqui tentando, eu acho que eu tenho tempo ainda, que a gente fez aqui, não é uma coisa da Ana Loli, não é uma coisa da Rita, nem uma coisa da Carla, é um coletivo, tá? Então, eu vou apresentar aqui. Então, assim, qual é a ideia, né, do nosso projeto, como a Rita coloca, né? É apresentar essas pistas, esses indícios do gênero na década de 80, 90. A gente escolhe, como a Rita coloca, 80, 90, porque é importante para o serviço social, já que o serviço social faz o Congresso da Virada em 79,
a gente pensa que na década de 80 a gente tem um outro patamar, né, na profissão, na formação dos assistentes sociais, né? E aí, pensando aqui que em 82 a gente vai ter uma revisão curricular, né? E qual é o lugar do gênero, o lugar dos estudos de mulheres, o debate de raça? Vai estar presente nesse currículo? Não vai estar presente no currículo? E aí é como eu falo, né? Porque foi o que eu estudei no meu doutorado. Então, e depois a gente vai ter a revisão de 96, né? Que é as diretrizes curriculares da BEPS de 96. Que aí, qual é o lugar também desse debate? Lembrando que, como a Rita bem colocou, né, antes de 1990, preciso, eu cravei aqui a data, a gente não vai encontrar o termo gênero em momento algum na produção do serviço social, tampouco nas disciplinas. Porque antes a gente pensava, era história das mulheres, era estudo de mulheres, era saúde da mulher, era violência contra a mulher, era esse campo que a gente vai encontrar. E o debate de raça / etnia também, né? A gente vai encontrar isso até 90. Depois de 90, aí, como a Rita colocou, a gente vai ter o termo gênero na pauta, né? Porque a gente vai ter a incursão desse termo, né, na academia, não só no curso de serviço social, mas também nos cursos das ciências sociais como um todo, né? A gente vai ter aqui história, ciências sociais, pedagogia e outros cursos, com resistência, óbvio, né? O termo gênero, né? Então, assim, quando a gente foi mapear, né, a produção científica, a produção acadêmica, os anais, a gente tinha que ter esse olhar, né, para o termo mulheres, para o termo violência, para a gente poder ver o que esse grupo estava falando, tá? Então, assim, eu vou falar, antes de falar da produção científica, então, eu vou falar das pioneiras, né? Que aí eu já pego o gancho da fala da Rita e depois eu volto falando as outras produções. Então, assim, para a gente poder pensar essas pioneiras do debate na profissão, eu tenho muito orgulho, né? E eu acho, assim, que eu e o Marco, que tivemos a nossa graduação na UF, a gente fica muito orgulhoso. E a Rita é professora de lá, né, da casa. Então, assim, a gente tem muito orgulho. Por quê? Né, quando a gente está falando de nomes, né, como Sueli Gomes Costa, a gente está falando de nome como Sueli Almeida, de Marlise Vinagre, a gente está falando de professores que começaram a sua profissão na Universidade Federal Fluminense. Então, assim, isso dá muito orgulho. E na década de 80, né? Então, assim, isso é um prazer falar isso, né? Então, assim, e desde sempre, né? Desde sempre, assim, que eu estou falando, né? Tanto a Sueli Almeida quanto a Marlise Vinagre já se declaravam, né, feministas, né? É diferente da Sueli Gomes Costa, que vai se tornar feminista, né, na década de 80, né? Vai se reconhecer enquanto feminista na década de 80, né? Então, assim, isso é importante da gente ter depois as professoras, né? Sueli Almeida, Sueli Vinagre vão para o UFRJ, mas antes era da UF, né? Então, assim, a gente mapeou, né? E aí, assim, de memória nossa e de histórias nossas também, né? Essas professoras da década de 80, que eu vou incluir aqui também a Maria Helena Cansado, né? Então, eu vou elencar aqui da década de 80, são essas 4 professoras, né, que a gente vai ter, porque elas estavam na militância, né? Então, assim, a gente está aqui pensando esse debate, né, de trazer, como a Rita coloca, essa história, essas narrativas e essas memórias, né, através de experiências, né, concretas. Essas mulheres estavam onde? Na militância. E da militância elas vão para a academia. E quando elas chegam na academia, elas vão estar fazendo o quê?
elas vão estar fazendo pesquisa, elas vão estar fazendo extensão e vão estar lecionando disciplinas, né, que a gente está fazendo um mapeamento, né, eu estou dando continuidade que eu comecei no doutorado, para a gente poder ver quais as disciplinas que essas professoras ofereciam na década de 80, 90, que com certeza não tinha o nome do gênero, né? Então, assim, na década de 80 a gente vão ter essas professoras, e depois, na década de 90, a gente vai ter um grupo maior, né? Que talvez vocês já sejam mais familiarizados, né? Eu não sei o público que eu tenho aqui, já sei que já tem várias pessoas aqui, porque eu já conheço alguns nomes. Então, tem pessoas do Rio, tem pessoas de outros estados também. Então, como a gente está pensando no Rio de Janeiro, a gente vai pensar que tem um grupo, né, que discute, faz esse debate de violência, gênero na UFRJ, que é da Rosana Morgado, Lilian Pougy, Sheila Baques, Eliana Amorim, a própria Safiotti, que participou muito, né, do grupo. A gente tem um grupo aqui e eu só vou falar o nome de mulheres, tem homens também, mas eu estou aqui, eu peguei o nome das mulheres. E na UERJ a gente vai ter a Deise de Paula, a Carla Almeida, né, a Eliana Mendonça, a Alzira Lobato e a Magali Almeida. E na UF a gente vai ter a Rita Freitas, né, Senira Duarte e a Nívia Barros, tá? Eu peguei, né, as pessoas que mais destacaram. Na PUC a gente vai ter a professora Sebastiana, né, que hoje já é aposentada, mas que em pesquisas, né, porque a gente vai fazendo as pesquisas para poder trazer a história aqui, que teve uma presença muito marcante do núcleo, né, um núcleo de estudo de mulheres, que foi o pioneiro no Rio de Janeiro, né, e que teve uma participação imensa, que era o NEM, né, que eu nem sabia, achei lá na pesquisa no acervo da PUC, né? Hoje eu estou na PUC, gente, né, como professora efetiva lá do departamento, né, mas eu fiz meu doutorado pela PUC, a Carla é da UERJ, mas a Carla me coorientou, né, então eu tenho toda... e essa experiência foi bem bacana, né, porque assim, mas a professora Sebastiana tem todo um debate no trabalho feminino, ela discutiu isso sempre. Então, assim, as dissertações, melhor dizendo, que a gente vai encontrar na PUC, com esse debate, vai ser orientada pela professora Sebastiana. Até aquelas que vai pensar o uso de álcool e drogas por mulheres, né, vai ser a professora que vai estar orientando. E eu achei isso riquíssimo, né? Porque ela já fazia parte da minha vida, porque ela orientou pessoas, né, amigas minhas. Então, são essas aqui as histórias. Só que para fazer entrevista, não dá para poder mapear tudo isso, né? Então, a gente vai fazer um recorte aqui. Marco, quer falar? Qual o apelido dela? Tem um apelido. Tiana. Aí, assim, aí a gente elencou para a gente fazer essas entrevistas, que a gente não começou, porque o ano passado, por conta da pandemia da Covid-19, a gente não conseguiu andar com as entrevistas. Mas agora a gente vai entrar em contato com as professoras, né, que a gente elencou aqui, e a gente vai fazer essas entrevistas, né, que a gente elencou aqui, a Tiana, né, da PUC, a Deise e a Magali da UERJ, apesar da Magali hoje estar na UFBA, né, mas a Magali na década de 80, 90 era UERJ, tá? A Senira da UF, né? Ah, mas por que não trouxeram a Carla e a Rita? Porque a Carla e a Rita, né, são as pesquisadoras, então a gente não precisa nem fazer entrevista, a gente vai relatar aqui, né, quando a gente estiver fazendo as nossas análises, né? Então a gente tem essa oportunidade. Aí a gente vai trazer a Marlise Vinagre, né, que é UF-UFRJ. A gente vai trazer aqui a Ildete Pereira de Mello, apesar de não ser do serviço social, foi a pessoa que trouxe a Sueli para o movimento feminista, para o encontro com o feminismo. Então, a gente vai fazer uma entrevista com a professora Ildete, que é de economia, mas é professora, né, do programa de pós-graduação em política social da UF, e a Rosana Morgado, por representar ela mesma, né, o grupo da UFRJ, mas também por ser uma pessoa do grupo da Sueli Almeida e também ter toda uma proximidade com a Sueli Almeida.
Aí aqui fiz todo um resgate aqui mesmo, né? A gente vai ter também, importante aqui, que a gente vai ter também a tese da Monique e a tese e o estudo de pós-doc da Luciene Medeiros, mas a gente também tem uma história de vida, né, feita pela Rosana Morgado, da Sueli Almeida, né, que está na revista Em Pauta, né, número 38, que depois eu vou colocar aqui no chat para vocês o link e o nome, né, de 2016, né, uma história de vida que ela fez da professora Sueli Almeida. E sobre a Sueli Gomes Costa, né, eu tive o privilégio, o orgulho, e eu não vou falar muito, senão eu choro, né, de fazer uma homenagem de vida para a Sueli Almeida, que está nesse número que acabou de lançar, da revista Em Pauta, que eu vou falar dele daqui a pouco, número 47 desse ano, né, que eu resgato a história da Sueli, mas é o que eu falo, entrelaça também aqui de estar falando da Sueli Almeida, da Marlise e de outros personagens que tiveram presente, né, nesse momento, né? Então, assim, e a história da Sueli se entrelaça com a história do serviço social e que se entrelaça com a história do serviço social da UF, né? Então, assim, é muito orgulho, né, de eu estar falando também do movimento, da história da universidade onde eu me formei, do movimento estudantil que eu participei, do núcleo que eu participei, de pesquisas que eu participei e de uma vida que eu estou presente. Então, assim, eu vou chorar, Marco. Eu já estou olhando aqui já para o Marco, já estou chorando. Faltou eu dizer do Marco aqui na homenagem de vida, mas eu já botei as minhas observações do que faltou, porque a memória é curta, né? E o tempo foi curtinho, mas já tem alguns adendos que a gente vai fazer para outros momentos. Então, assim, essa história das mulheres, é isso que a gente vai fazer, essas entrevistas, né? E como a Rita falou, a gente vai criar, isso tudo vai vir a público, porque a pesquisa não pode ser privada, né? A pesquisa é pública, para a gente poder já daí apresentando para vocês. Por isso que a gente vai apresentando já alguns resultados parciais em eventos, em artigos, tal, porque a pesquisa é para ser aberta. Porque assim, cada um vai ler a história de uma forma diferente, né? Quando vocês verem lá, né? Até porque não fui bem eu que fiz a história de vida da Sueli, né? Só fiz as notas de rodapé, ela própria contou a história dela. O que acontece? Tá aí para o outro ler, para o outro fazer, para o outro ver, né? Quando a gente fez o nosso projeto, a gente olhou aqui que vários TCCs orientados pela Rita, vários TCCs orientados, né, pela Senira, teses orientadas pela Sueli Gomes Costa. Então, a gente traz esses elementos, isso é importante. Por isso que é importante a gente ter cuidado com o nosso TCC, com a nossa dissertação, com a nossa tese, com aquilo que a gente produz, porque a gente está produzindo conhecimento, e é um conhecimento histórico, e o outro vai ter acesso, né? Por isso que a gente precisa ser o máximo fiel ali aos dados, né? Eu acho que isso é importante. Então, dito isso, né, eu vou vir aqui, né? Então, esse é o trabalho das pioneiras, né? Então, como a Rita mesmo colocou, a gente vai apresentar para vocês, e acredito que ainda esse ano, alguns resultados mais elaborados da pesquisa, né? Através aí de e-books, né? Sistematizando o produto, e também a gente vai criar aqui, que é um dos projetos, uma plataforma para a gente colocar todo o acervo, tá? Então, assim, na produção científica, gente, eu não vou apresentar para vocês a análise em si, eu vou apresentar para vocês os dados, tá? Então, assim, esse levantamento das revistas não foi uma questão, foi um levantamento feito por praticamente todas as pesquisadoras, exceto algumas, mas, assim, todas, tá? Praticamente contribuíram para esse levantamento das pesquisas. Então, assim, eu vou fazer aqui só um apanhado, né? Então, assim, a gente pensou... a gente está discutindo o Rio de Janeiro, então a gente tem que pensar as revistas ligadas aos programas de pós-graduação dessas universidades, UF, UFRJ, UERJ e PUC-Rio.
Só que nós temos 3 revistas que são muito importantes para o serviço social, que é Debates Sociais, né? Que é do CBCIS, que foi um dos primeiros veículos de pensando produção científica que a gente tinha, né? Foi criado em 65, tá? A gente tem geração. Uma outra geração, a gente só lia debates sociais. Só debates sociais, verdade. 65, gente. Ele ficou com uma hegemonia aqui de 14 anos, né? De 14 anos. E o CBCIS foi muito importante para o serviço social, né? O CBCIS criou também, foi importante até para esse processo, né, de renovação do serviço social brasileiro. Então, assim, esse periódico, né, Debates Sociais, como o nosso recorte é 80, 90, aí eu vou apresentar os dados para vocês de 80 a 90. De 80 a 90 foram publicados 28 números do Debates Sociais, só na década de 80 a 90. 172 artigos, né, na década de 80 a 90. E do total que discute a temática que a gente viu, assim, gente, esses são os dados preliminares. A gente foram coletados por muitas mãos. Agora eu, Rita e Carla estamos aqui apurando e fazendo refinamento disso. Então a gente teve 18 artigos, né, que trata da temática da nossa pesquisa. A Serviço Social e Sociedade foi um outro veículo muito importante para o serviço social. Ela foi criada em 79, né? Ela é editada pela editora Cortez, né? Então, assim, até agora, eu acho que vamos ter algumas mudanças, mas pela editora Cortez, né? Então, assim, como a gente só teve um número em 79, a gente analisou esse número também. Então, na década de 80, 90, foram publicados 62 números da revista, porque era uma revista quadrienal, né? E aí depois ela virou agora trimestral. Quadrienal ficou agora, ela era trimestral, então ela tinha 4 números por ano, e agora passaram a ter 3. Né? Então, a gente teve 567 total de artigos publicados nesse periódico. E 20 ao todo tem uma temática mais da nossa pesquisa. A gente acredita que se a gente olhar mais aprofundadamente, a gente vai encontrar mais alguns, né? Até porque a gente teve uma dificuldade de voltar o acervo, né, desses periódicos que são 100% impressos. Né? O Caderno ABS, que era um outro veículo também importante, né, porque era um veículo da nossa categoria também. Né? Ele foi criado em 86 pela ABS, hoje a BEPS, né, mas era a nossa Associação Brasileira de Ensino em Serviço Social, hoje a BEPS, né? Eu acho que isso é importante a gente ressaltar. Teve 8 números, esse Caderno ABS, né? De 86 a 98, foram 8 números. Teve 49 artigos publicados, né? E não teve nenhum específico da nossa área, apesar de ter alguns que citou, né? Mencionaram, fizeram referência ao debate de mulheres, de gênero, mas não se aprofundaram. Tá? Aí eu queria só fazer uma observação, que o Caderno ABS deixa de existir porque nos anos 2000, exatamente no ano 2000, a ABEPS, por ter uma nova reformulação, né, um outro escopo, criou a Temporalis, tá? Então, agora a gente tem a Temporalis, por isso que o Caderno ABS não existe. Né? Então, a gente também está fazendo um esforço, né, bastante grande para a gente ter todos esses periódicos da nossa pesquisa digitalizado. Então, a gente já tem o Caderno ABS, a gente tem o Social em Questão, já está digitalizado, porque a própria revista digitalizou, mas a gente está fazendo um esforço aqui para digitalizar a Em Pauta, e depois a gente vai começar o Debates Sociais e a Serviço Social e Sociedade
né, digitalizar o que a gente está pesquisando, década de 80, 90. Então, a Em Pauta é uma revista criada em 93, então olha as datas, né? Então vai ter menos, né? Em 93, quando criou-se o programa de pós-graduação em serviço social da UERJ, né? É uma revista do programa de pós-graduação da UERJ. Teve 15 números publicados, porque é uma revista semestral, né? Teve 112 artigos publicados e 18 com a nossa temática. O social em questão foi um periódico, né, do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio, criado em 1997. Antes existia uma outra revista lá na PUC, que eu vou fazer um mapeamento, tá? Então, teve 4 números publicados, né? 97, 4 números publicados, 39 artigos publicados e 8 referente à nossa temática da nossa pesquisa. A Praia Vermelha foi um periódico criado em 99, da Escola de Serviço Social da UFRJ. Então, ela teve um número publicado. E com esse número, a revista Praia Vermelha está praticamente toda digitalizada. Só que os 7 primeiros números não, exatamente o número que a gente precisava. E como a gente não tem um número impresso, e por conta da pandemia, a gente não conseguiu ter acesso a esse número da Praia Vermelha. Mas a gente vai analisar esse número da Praia Vermelha, porque é importante. A revista Gênero, que é ligada à UF, né, foi criada nos anos 2000, porém, como foi criada nos anos 2000, a gente não vai entrar na nossa análise, mas é uma revista, pelo próprio nome diz, gênero. Então, o escopo da revista são trabalhos que têm essa temática. Então, todos os artigos, resenhas e documentos da revista são ligados à área dos estudos de gênero, tá? Mas não vai entrar na nossa pesquisa por ser uma revista criada nos anos 2000. Tá? Eu acho, assim, só para a gente poder mostrar para vocês, com esse quantitativo que a gente quis mostrar aqui. Loli, olha o quantitativo de artigos e olha o quantitativo. É um número pequeno que você está apresentando que teve a temática. Não é um número pequeno, né? Pensar aqui que a gente teve uns 70 artigos, né, com a temática na década de 80, 90. 70 artigos é muito na década de 80, 90, onde publicar era muito difícil, aonde a publicação, né, eram feito a convite, não era submissão, poucas coisas de submissão, muitos eram produtos de eventos. Nem todo mundo participava dos eventos, por isso que as figurinhas se repetem nas revistas. Vamos supor assim, o nome da Sueli vai circulando em várias revistas, o nome do Zé Paulo Neto, o nome da Marilda Yamamoto, né? Então, assim, é importante a gente poder pensar isso, né? Então, e como a gente estava, né, numa mudança, né, de metodológica do serviço social, é quando o marxismo, né, veio para o serviço social, né? O Congresso da Virada foi em 79, então, assim, esses periódicos estava pensando aqui metodologia do serviço social. Então, a gente estava pensando aqui, se a gente pegar Caderno Hábitos, era metodologia, serviço social sociedade, muito pensando isso. Então, assim, para a gente poder considerar que é um número bem satisfatório, né? E para a gente poder mostrar que essa temática era uma temática presente no serviço social. Recordando a fala da Rita e a minha tese, né, a gente não pode pensar que esse debate sobre mulheres, sobre gênero, sobre feminismo, chega no serviço social, né, nos anos, precisamente, 2010, né, quando a gente vai ter a criação dos GTPs, não é em 2010, quando a gente vai ter a revisão do Código de Ética, voltar um linguajar no feminino, não é, né? A gente, olha só, e não é uma história contada por mim, pela Rita e pela Carla, é uma história contada por outras mulheres, né? Se pensar a década de 80, 90, não tem publicação nenhuma,
né? A Carla aparece em anais, a Rita aparece em anais de evento, um e outro artigo, mas não somos nós, a gente não quer contar a nossa história, a gente está contando outra história, né? A gente está buscando a história que a história oficial não conta. Então, assim, parafraseando o samba da Mangueira, é a história que a história não conta, né? Que foi o tema do nosso primeiro seminário. Marco, é isso, é a vida. Quanto à produção acadêmica, as meninas, né, a Gabriela e a Samira estão fazendo o levantamento que a gente vai apresentar também como produto do TCC delas, né? Então, assim, a gente não tem esse mapeamento, né? Mas eu só vou falar aqui só para a gente poder ter noção que a gente não vai encontrar muita coisa, né? Por que a gente não vai encontrar muita coisa, né? Porque o programa de pós-graduação da UF Niterói, em política social, não é da década de 80, da década de 90, né? O mestrado foi criado em 2002, né? E o doutorado em 2009. Na UERJ, a gente vai ter o mestrado, né, criado em 99, né? Não é isso? Falei certo? E o doutorado em 2009. Então, assim, não vai ter tese, dissertações para a gente analisar, né? Da PUC-Rio, aí a gente vai ter bastante, porque a PUC-Rio, o programa de mestrado, é de 72, mas o de doutorado é dos anos 2000, é de 2003, né? Na UFRJ, a gente vai ter o mestrado datando de 76 e o doutorado de 95. Então, a gente possa ter ali, mas um programa criado em 95 não tem tese defendida na década de 90. Até porque, nessa época, a gente tinha um período maior de defesa de tese, né? E o doutorado e o mestrado também tinha um período maior, era de 4 anos. Hoje em dia, que são de 2, né? Devido aí o nosso desmonte no governo FHC. Então, a gente vai ter a gente está mapeando essas teses, melhor dizendo, essas dissertações, né? Mais da UFRJ e da PUC-Rio. No campo dos anais, a gente elencou o CBAs e o INPES, né? Por que o CBAs e o INPES? Porque são 2 eventos, eu estou falando pra caramba, mas eu estou aqui no meu teto. A gente tem até 10 horas, gente, eu gosto de falar. Estou falando calmo para vocês terem os dados. Os anais aqui do CBAs e do INPES, porque são 2 eventos importantes para o serviço social, né? São 2 eventos que são 2 eventos do serviço social da categoria, um pelo Cefes, né? E o outro da ABEPS. Então, assim, é importante a gente poder pensar um que discute, né, o trabalho dos assistentes sociais, que é o CBAs, né? E o outro que vai pensar a pesquisa em serviço social, que é o INPES. Então, é importante para a gente poder ver quais pesquisas discutem gênero, né, mulheres, feminismos, e quais os debates que estão ali na prática, no cotidiano dos assistentes sociais, nos espaços socioocupacional, que são o fruto dos CBAs, tá? Aí aqui eu quero apresentar a dificuldade que a gente teve de levantar, né, os anais dos CBAs e dos INPEs da década de 80, 90, né? Então, assim, ainda tem alguns faltando. Então, e aí a gente vai ter uma dificuldade. E depois eu vou conversar aqui com o Marco nos bastidores para ver quais que ele tem que possa me fornecer. Porque, assim, aí eu quero deixar aqui um registro, né, para algumas pessoas, a Ana Maria Vasconcelos, professora da UERJ, o Maurílio, né, Matos, da UERJ, a Inês Estampa, também da PUC, né? E porque nos ajudaram aqui nos levantamentos de alguns desses acervos aqui, desses anais, né? Outros, né? A gente tinha, eu tinha, a Carla tinha, a Rita tinha, mas falta alguns ainda. Essa é outra meta que a gente tem, porque nós não temos isso, né? A gente procurou e não tem isso digitalizado nas instituições, né? Então, a gente também está buscando isso para digitalizar. Gentilmente, a professora Ana Maria Vasconcelos cedeu os impressos e a gente está digitalizando. Então, a gente vai disponibilizar também depois para todo mundo ter acesso. Então, a gente tem aqui analisado, né,
os CBAs da década de 90, né, que foram 3 CBAs, o 7º, o 8º e o 9º, que ocorreram na década de 90, que foi analisado pela Bianca. Só vou apresentar os dados, tá, gente? Então, a gente vai ter, nos CBAs de 92, a gente vai ter 93 trabalhos publicados, né, no cadernos de teses, que era assim que se dava o nome, 93 trabalhos e 8 que discutia a temática de gênero, violência, mulheres, feminismos, né? E eu gosto para vocês observarem o quantitativo desses trabalhos vão aumentando durante o ano. E eu vou dar um gancho aqui depois para vocês. 95, a gente já tem 205 trabalhos publicados e 14 na nossa temática. Em 98, 422 e 107 107 não, e 10 da nossa temática, né? Então, assim, vocês podem observar que tudo muda, né? E isso a gente vai trazer esses dados, essas análises mais apuradas quando a gente apresentar os resultados. Assim como nas revistas, a gente vai criando critérios, né? E as revistas vão criando, a CAPES vai criando critérios para os periódicos científicos, as mesmas coisas são os anais, que vem criando os programas de pós-graduação, que são recentes. Os programas de pós-graduação, a maioria deles, né? Porque como eu tenho uma aluna que discute pós-graduação, é dos anos 2000, né? Assim, são criados no final da década de 90 e início dos anos 2000. A maioria são dos anos 2000. Então, o que vai acontecendo? A gente precisa publicar, porque faz parte disso, né? Então, principalmente esses eventos, né, do serviço social, os CBAs e o INPEs, hoje em dia a gente tem mais de 2.000 trabalhos inscritos e aprovados nesses eventos, né? Se a gente analisar os atuais agora, né? Dos anos 2019, 2018, né? Então, assim, como eu estou acompanhando outros trabalhos que analisam isso, a gente tem esses dados, né? Então, assim, vão aumentando e o quantitativo também vai aumentando, né? Então, assim, isso é importante para a gente poder ver que agora a gente está dando continuidade e nós temos 2 alunas aqui, que é a Aline e a Rafaela, que estão mais próximas dessas análises, né? Sempre com a gente, tá? Dessas análises. Para a gente poder pensar aqui, se na década de 90 a gente já vai ter aqui 32 trabalhos, né, pensando gênero, feminismos, na década de 90, só nos CBAs, olha que importante. Quem está falando, né? A gente vai ter trabalho da Sueli Almeida, da Sueli Gomes Costa, né? Mas, assim, é importante para a gente poder ver que é importante o debate de gênero, mulheres, violência de gênero, já estava na década de 80, 90 presente nesses eventos, né? É isso que a gente quer mostrar, que é uma história, que é um debate que já está presente na profissão. É esse a nossa ideia de resgatar esse debate, né? De mostrar para vocês, nem são indícios, né? Não é nem indício, é presença, né? É presença, né, Sabrina? É presença. E a gente também está fazendo um debate imenso aqui, né, do currículo, né? Eu tenho uma aluna de Bibic, né, que veio também, da PUC, né? Isabela Marinho, que está me ajudando a mapear a questão do currículo. Por quê? Porque eu já fiz a pesquisa do currículo no meu doutorado, aí a Isabela veio para me ajudar, para a gente concluir, aumentar essa pesquisa, para trazer também como produto da nossa pesquisa aqui do Por uma História de Feminismos, né, e Gênero no Serviço Social. Por quê? Eu vou falar o resultado já da minha pesquisa de doutorado, tá? Que a gente vai ampliar aqui, né? Então, assim, como a gente está pensando essas universidades aqui, então, assim, a UERJ tinha, na revisão, o currículo da UERJ era de 82. A disciplina era ofertada sempre na graduação, a disciplina de gênero, mas como eletiva. Agora, na implementação do currículo em 2013, 2014, eu acho que foi a implementação do currículo novo na UERJ, não foi, Mar? 2014? Agora a disciplina é obrigatória. Mas, assim, a disciplina, desde a década de 80, era ofertada como eletiva. Olha a presença aí do debate, né? Eu até lembro,
que, como eu tenho os documentos aqui, muito presente com a Deise, né? Ofertando essa disciplina. Apesar de não ser construído por ela. Sim, sim, mas ela sempre ministrava essa Carla e disciplina. Magali, porque é relações de gênero e raça e etnia. Exatamente. Agora, né, tem todo esse boi. E agora inclui também raça e etnia, né, que é importante também. Eu só estou falando da questão do gênero, porque assim, a presença da disciplina raça, o debate raça e etnia, eu observei no currículo de todas as universidades que eu pesquisei, porém enquanto eletivas também, né? E agora a gente está vendo obrigatórias. Lá na UERJ era relações de gênero e etnia, era junto. Ah, sim, sim, porque era a Carla e Magali que ofereceram. A UERJ foi pioneira nessa proposta de articular, até por conta da Lélia Gonzalez, que era nossa colega na UERJ. Então, sexismo e racismo, para a gente, sempre foi um debate interseccional. Exatamente, Marco, exatamente. É porque eu não tenho aqui, eu não botei aqui no meu papel o nome correto da disciplina, mas o Marcos já me recordou. É isso mesmo, né? E aí, como o meu recorte era de 96, aí já em 96 já era mais a Deise que ministrava. Muito bem recordado, porque o nome não era só gênero, tá? Tinha relações de etnia junto. Agora, inclui raça/etnia também nesse currículo novo de obrigatório. Na UFRJ, desde 2001, né? Então, assim, era obrigatória, mas antes tinha algumas ofertadas, né? Mas aí é um mapeamento que eu ainda vou fazer com a minha aluna. A UF, desde 99, a disciplina era obrigatória, tá? Mas antes nós tínhamos disciplinas ofertadas com esse debate de mulheres, né? É isso que eu estou tentando resgatar, né? Nós estamos tentando resgatar, né, com essas emendas, esses programas das disciplinas anteriormente. Só que com o problema da pandemia, eu não pude ter acesso ao acervo, já que ficou dentro da universidade e as pessoas não levaram o computador para casa, né, gente? E nem as pastinhas que ficam no departamento. E na PUC-Rio, desde 2002, né, que era o nosso currículo anterior, a gente tinha a eletiva, né? A disciplina era oferecida como eletiva. Nesse currículo novo agora, que a gente está implementando em 2021, já passou a ser obrigatória. Então, assim, e aí, com certeza, quando eu for resgatar na década de 80 também, na década de 90, na PUC, com certeza eu vou encontrar algumas disciplinas aí eletivas discutindo trabalho feminino, por causa da Tiana, né, e de outras professoras que lá estavam, que discutia essa temática também. Então, assim, é importante a gente fazer esse resgate, né? Assim, na história de vida que eu conto, que eu relatei aqui, que eu escrevi da Sueli, eu faço esse resgate que a Sueli mesmo coloca aqui na década de 80, e aí o Marco está aqui e não me deixa mentir, porque foi aluno, né? Ela coloca que elas estão ofertando essas disciplinas. Ela pensando a saúde da mulher, a Sueli Almeida, mas a Marlise Vinagre, pensando na violência de gênero, né? Elas estão com essas disciplinas aqui ofertando, até porque tem aluno de extensão, né? Então, isso é importante. Eu tive aluna da Sueli, da UF, também da década de 90, que foi uma das últimas turmas que a Sueli ministrou, que teve aula da Sueli também com essa temática. Então, assim, o nosso esforço agora é resgatar os nomes dessas disciplinas e os programas dessas disciplinas. Então, assim, quem tiver e quiser nos mandar, né, fica aqui, vou até falar até aqui, ó, o e-mail aqui é o meu nome, analole@gmail.com, pode mandar que a gente vai ser muito bem-vindo aqui para a gente, né, já que isso aqui vai ficar aí disponibilizado online. Já estou disponibilizando aqui o meu e-mail e pode mandar que a gente vai receber aqui com muito carinho. Né? Então, assim, esse é o nosso mapeamento, né? O que a gente está trazendo para a nossa pesquisa. Ah, Loli, por que tudo isso? Né? Para poder a gente mostrar essa história construída por mulheres. Né? A gente vai ter homem também que vai estar discutindo história das mulheres, feminismo, gênero, mas poucos. Né? Mas é uma história de mulheres, né? Falando de mulheres, né? E que assistentes sociais, e que fizeram parte dessa formação
desses assistentes sociais que nós temos hoje, desses intelectuais assistentes sociais que temos hoje, né? E que eu acho que é importante, que a gente acha que é importante isso, né? Mostrar essa história que fica muito aquém, né? E agora está muito importante, né? Pegando aqui um pouco da fala da Rita, tá muito em voga discutir raça, discutir etnia, discutir gênero, né? Por causa da interseccionalidade e tal. Esse debate interseccional, não existia essa palavra, interseccionalidade, né, gente? Mas esse debate a gente tinha, entendeu? Por quê? Porque as professoras, quando a gente pega o documento histórico, porque o nosso trabalho é muito análise documental, quando a gente pega esse documento histórico, né, e o Marco já esteve comigo em outro momento, ele sabe, né, e a Rita, a Carla sabe também, o quanto que eu sou apaixonada por esse documento, eu acho que qualquer coisa, né, é documento, é relato e eu guardo, né, cara, para Sueli, vou dar um exemplo, né, para tirar um pouquinho aqui da Sueli Gomes Costa, mas quando a Sueli Almeida vai falar da violência de gênero na década de 90, vai estar lá na frente, né, para poder criar as primeiras DEANs, ela está falando de um espaço, de um território, ela está falando de um local, de uma geração, né? Ela está falando do local de fala dela, de experiência dela, né? Então, assim, é importante isso. E de um local de classe também que ela ocupa, né? Então, assim, as categorias classe, gênero, violência, território, geração, está presente. Está presente. A interseccionalidade está posta. E essas mulheres, né, não estão falando, né, não estão vindo aqui falar a partir de um teórico, né? Eu vou utilizar, sei lá, o teórico X, Y. Não. Eu estou vindo aqui buscar teóricos que vai iluminar aquilo que eu estou vivendo na minha militância, né? A Sueli Gomes Costa vem de um trabalho na área da saúde, né, de uma vida num debate na área da saúde, de uma militância, né, na área da saúde. A Sueli Almeida vem de um debate na questão da militância na área da violência. É ela, a Marlise Vinagre e outras tantas que estão na frente para a criação das DEANs, né, para a questão de reconhecer a violência como direitos humanos, precisa discutir isso na pauta como direitos humanos, né? A Sueli Almeida, a Sueli Gomes Costa, a Ildete e outras tantas, estão a Leila Guidorene e outras tantas na frente para a gente poder pensar a saúde da mulher, a questão do aborto, né? A questão dos métodos contraceptivos enquanto direito, né? Então, Leila Linhares, né? Então, assim, são pessoas que estão ali lutando, então elas estão escrevendo a partir dos espaços socioocupacional que elas ocupam. Elas estão na academia, mas não tinha dedicação exclusiva na década de 80, 90, se a gente perceber, né? Elas podiam estar atuando, e muitas delas, apesar de ter dedicação exclusiva, estavam em projeto de pesquisa e extensão na ponta. DEAN foi projeto de extensão, né? O projeto lá do Centro de Saúde Santa Rosa, projeto de extensão, né? O projeto do Antônio Pedro de Saúde Reprodutiva, projeto de extensão, eu fiz parte dele, né? É projeto de pesquisa que os alunos estão inseridos, o tripé, ensino, pesquisa e extensão. Então, assim, isso está no bojo dos nossos espaços socioocupacional, da nossa produção científica, da nossa formação. É isso que o projeto busca. É isso que a gente quer dar visibilidade, né, com o nosso projeto, né? E assim, a gente não está contando história nossa. A gente está contando história de outras mulheres que foram importantes para nós, né? Como a Rita mesmo colocou, nós somos neutra, né? Quando a gente elencou as mulheres, elencou o campo do Rio de Janeiro, a gente fez uma opção, né, por contar história de pessoas que estão à nossa volta, né? Eu acho que isso é importante. Para finalizar a minha fala, que eu já falei pra caramba aqui, eu acho que eu falei 1 hora, estou 1 hora falando aqui, a gente apresentou, né, já 6 trabalhos em eventos da categorias, né, sobre a nossa pesquisa, e assim, trabalhos coletivos, nunca individuais. Fizemos um curso de extensão para o nosso grupo de pesquisa, específico, para poder pensar esse debate de gênero, feminismo, na década de 80, 90.
fizemos 2 seminários de pesquisa, né? Um sobre o primeiro em 2019, sobre a história que a história não conta, que teve esse tema, né? Filantropia e sexualidade no serviço social, que a gente teve como palestrantes a Ana Paula Vosner e o Guilherme Almeida. A gente teve o segundo encontro, o segundo seminário da pesquisa, que foi ano passado, 2020, que foi o tema Serviço Social e Feminismos, Debate Interseccional e Decolonial, que a gente contou com a participação da Magali Almeida, desculpa. A gente fez esse dossiê da Em Pauta, a gente organizou esse dossiê da Em Pauta, que acabou de lançar, que o Marco já colocou aqui no chat, né? Movimento de Mulheres, Feminismos e Estudos de Gênero. Então, assim, que é para a gente poder pensar em vários relatos, histórias de outros locais, discutindo aí década de 80, 90, né? Então, assim, super indico a leitura, né? Tem uma mostra fotográfica maravilhosa, tem uma entrevista também de militantes da década de 80, 90, né, que teve muito presente, né, essa questão da saúde da mulher, e tem a história de vida que eu falei aqui da Sueli Gomes Costa também. Fora as resenhas e os artigos. A gente tem aqui como produto, então, 2 TCCs, né, uma dissertação concluída e uma a concluir, em andamento, 4 teses em andamento, que eu já falei sobre elas, e um estudo de pós-doutoramento, que eu já falei sobre ele. E eu queria aqui também resgatar, né, que vai sair também pela pesquisa, né, que é produto da pesquisa também. Eu estou com o acervo pessoal da Sueli Gomes Costa, que eu estou organizando também toda a produção dela, toda essa história da Sueli também, e aí também vai sair aqui como um dos produtos da nossa pesquisa. Isso que eu falei muito, mas eu queria apresentar esses dados para vocês, porque é isso, gente, mostrar para vocês que, lógico, que hoje, olha, é tão fácil falar, tem vários dossiês sobre gênero, tem, ainda bem que tem, né? Eu posso até citar vários, né? A Temporalis lançou um chamado em 2014, saiu 2 números, né, Marcos? Porque de tanta demanda, saíram 2 números sobre a temática de gênero, feminismo, né? A gente tem a revista Serviço Social e Sociedade, eu acho que tem também, revista Catálises. A gente tem 2 números recentes sobre raça e etnia agora da Em Pauta. Fala, Marco. Porque a que você está citando, a Temporalis, 2014, a Serviço Social e Sociedade, no 2018, a Catálise, de 2018, né? Na verdade, elas estão se remetendo às 3 ênfases do GTP. Sim. Não é só gênero. Não, só para eu falo isso porque eu estou fazendo uma mesma pesquisa sobre a discussão da sexualidade e da diversidade sexual. Sim, e então, é uma nota de esclarecimento, não é o debate específico de gênero. Não é. Mas traz esse debate. Traz o debate. Vamos supor assim, tem uma outra catálise também que teve um número forte por causa de violência de gênero. Eu estou até aproveitando para fazer a crítica, né? Assim, a diferença é que a Temporalis ela trabalhou com um princípio de equidade. Então, tanto que a demanda foi tão grande que ela trabalha com a publicação de 2 volumes. Né? Na Serviço Social e Sociedade, não. Entendeu? Não tem nada. É um único sobre sexualidade, mesmo assim, especificamente sobre a PrEP. Tá? Estou falando porque eu debato a sexualidade, então eu estou dizendo isso. O resto é tudo gênero e feminismo. Exatamente. A Catálise já faz um debate, que até quem teve à frente foi a Regina Dávila, né, que o grupo dela também está na organização desse evento nosso aqui,
E eles fizeram também na ênfase, né, de gênero, sexualidade e raça, né? Tanto que eles trabalharam com princípios de equidade, né? Contemplando os 3 eixos, né? Porque eu acho que aí a gente pode fazer esse debate, fazer essa discussão, né? Porque serviço a em pauta tem uma específica de diversidade sexual e gênero, tem, né? Assim como a Libertas tem uma específica sobre raça, né? Assim como a Em Pauta fez depois uma específica, né, ano passado, específica, 2 volumes também, porque a demanda foi grande. Então, mas aí, racial. Agora, a gente não tem assim, se a gente pegar todas as revistas, e é um trabalho que eu estou fazendo agora, a gente tem pouca publicação. Aí é um debate, né? Assim, como é que a gente. Porque tem uma certa agenda de publicação, né? Assim, tem determinados temas, né? E aí eu acho que tem uma repressão, não uma repressão no sentido do autoritarismo, uma repressão de demanda, né? Sim, tipo assim, né? Já que a maioria das revistas trabalham com temáticas, né? Chamar a atenção como temática, né? Assim, ou você faz fluxo contínuo, que é, por exemplo, até a nossa da UFJF, até então não era tema, né? Ela agora já teve, lançou um com tema. Sim. Né? Então, tipo só para poder eu fechar aqui, e aí eu acho que o que o Marco relatou para a gente é importante, para a gente poder pensar assim, que todos esses levantamentos que a gente fez nas revistas não tinha número específico para poder falar de gênero, não. Foram textos que foram aparecendo, né? E aí, a partir dos anos 2000, mais precisamente a partir de 2010, a gente vai ter números temáticos e que vai aparecer também alguns textos. Vamos supor assim, eu tenho um texto sobre gênero, currículo na Serviço Social e Sociedade, mas é um texto aleatório dentro de uma revista, né? Então, assim, isso é importante para a gente poder ver. Mas, hoje em dia, a gente ainda consegue publicar um texto aqui, um texto acolá, né? Ou alguns números, assim, temáticos, como o Marco falou, muito voltado por causa do GTP, que foi criado em 2009, 2010, né? 2010. Então, assim, para a gente poder pensar, porque aí é a partir dele, né? Aí a gente tem várias coisas aqui. Aí a gente fala assim, nossa, mas tem. Mas aí não vai ter também com o nome de gênero, porque agora também tem outro debate, como o Marco falou, né? A questão do debate de gênero. Eu não posso falar debate de gênero, eu tenho que falar, né, outros nomes aí, enfim. Mas é só para a gente poder só para poder fechar aqui minha fala, que eu acho que é importante aí, que eu não vou criar também aqui a disputa, né? O Marco já está no lugar de fala que ele pode falar o que ele bem quiser. Né? Eu ainda não. Né? Então, assim, é isso que a gente busca. Por isso que a gente pensa década de 80, 90, né? Aí vai ter os anos 2000, vai ter um outro recorte. Aí é bom que a pesquisa do Marco também vai poder contribuir com a nossa aqui. Em algum momento a gente já vai abusar dele, que eu já fiz uma anotação quando ele falou disso no outro evento comigo. Eu fiz uma anotação porque eu estou aqui, né? Então é isso, gente. Agora fica aí para o debate. Eu acho que essas questões que o Marco traz, eu acho que é super importante para a gente poder discutir aqui, né? Nesse bate-papo que a gente vai fazer.